Olá, hoje a gente vai falar de uma das estratégias de investimento mais famosas do mundo e que para muita gente é também uma das mais eficientes. Quem já ouviu falar em buy and hold e ficou se perguntando o que é isso na prática, chegou ao lugar certo. Vamos entender de vez o que está por trás dessa filosofia. A tradução literal já entrega o jogo, né? Comprar e manter. Mas a ideia é bem mais profunda. Pensa assim, é sobre se tornar sócio de uma empresa e não um mero apostador no sobe e desce do mercado. O foco não é o preço da ação hoje, amanhã ou semana que vem, mas sim o crescimento real daquele negócio ao longo de muitos e muitos anos. Para que essa estratégia fique super clara, a gente organizou nossa conversa em 5 partes essenciais, tá bom? Vamos passar por cada uma delas, construindo esse conhecimento passo a passo. Então vamos começar com um ponto que talvez seja a maior virada de chave. O buy and hold é o exato oposto da especulação de curto prazo. E não é só uma tática diferente. São filosofias que vivem em universos completamente paralelos. A grande diferença está toda no objetivo. De um lado tem a especulação, que tenta adivinhar o rumor do mercado a cada minuto. Do outro, o buy and hold, que se concentra na saúde e no sucesso da empresa. A pergunta muda de será que a ação vai subir amanhã? Para essa empresa vai ser maior e mais lucrativa daqui a 10 ou 20 anos? Percebe a diferença de perspectiva? Certo, mas se existe a chance de ganhar dinheiro rápido, por que alguém escolheria o caminho mais longo? Ótima pergunta. Nessa parte, a gente vai olhar os dados que mostram por que o buy and hold acaba sendo uma estratégia muito mais confiável para a grande maioria das pessoas. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A promessa de ganhos gigantescos num único dia é muito, mas muito sedutora. Mas a questão é, será que essa promessa se sustenta no mundo real? A resposta está em um único número e ele é brutal. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que 97% das pessoas que tentam o day trade perdem dinheiro. Vou até repetir, 97%. Isso quer dizer que tentar adivinhar o mercado é para uma maioria esmagadora um jogo com as probabilidades totalmente contra. Essa diferença de mentalidade fica muito clara aqui. De um lado a gente tem o holder, calmo, estudando os fundamentos do negócio, pensando como dono e com um olhar lá no futuro. Do outro, o trader. Tenso, analisando gráficos, especulando sobre o próximo movimento do preço e vivendo o estresse constante do curtíssimo prazo. Então, o ponto crucial é este. Se uma empresa é bem gerenciada, dá lucro e continua crescendo, a tendência natural é que o valor de suas ações, com o tempo, reflita esse sucesso. As oscilações do dia a dia acabam virando só um ruído perto da tendência principal, que é o crescimento. Vamos avançar e ver como essa mudança de perspectiva realmente funciona na prática. Adotar a mentalidade de sócio é, talvez, o segredo mais importante para o sucesso com o buy and hold. E ninguém resumiu essa filosofia melhor do que Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Essa frase não quer dizer que você nunca vai vender uma ação. A ideia aqui é que a sua intenção no momento da compra deve ser a de se tornar parceiro de um negócio excelente por um tempo indefinido. Isso se traduz em atitudes bem práticas. Significa investir em empresas que você realmente entende o que elas fazem. Significa que quando o mercado entra em pânico e os preços despencam, a sua reação não é de desespero, mas sim de enxergar uma oportunidade, uma liquidação para comprar mais participação em um bom negócio por um preço menor. Ok, a filosofia está entendida. Mas como a gente transforma isso tudo num plano de ação? Agora vamos para a parte prática. Como de fato se constrói uma carteira de investimentos seguindo essa estratégia? A estratégia pode ser resumida nestes 4 passos fundamentais: fazer aportes regulares, escolher as empresas a dedo, não colocar todos os ovos na mesma cesta e, por fim, usar os lucros que a empresa distribui para comprar ainda mais ativos. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Mas o que define uma boa empresa? É aí que entra a chamada análise fundamentalista. É investigar se a gestão é competente, se as finanças são saudáveis, se a empresa tem vantagens claras sobre os concorrentes, se tem potencial de crescer e, claro, se tem o histórico de dar lucro de forma consistente. A diversificação funciona como uma verdadeira rede de segurança. Ao investir em setores diferentes, como bancos, energia ou saúde, o impacto de uma crise específica em uma área é amenizado pelo desempenho das outras. É uma das regras de ouro para proteger o patrimônio no longo prazo. Chegamos ao ingrediente final, e talvez o mais poderoso de todos. De nada adianta fazer tudo certinho se não houver paciência para deixar a estratégia e o tempo fazerem o seu trabalho.
Aqui está a verdadeira mágica do processo, os juros compostos. Quando os dividendos são reinvestidos, eles compram novas ações que, por sua vez, vão gerar mais dividendos. É uma bola de neve de crescimento que só o tempo é capaz de construir de uma forma tão poderosa. É um crescimento exponencial. Essa é uma pergunta essencial. Afinal, manter não significa esquecer o ativo para sempre, não importa o que aconteça. Existem sim motivos muito racionais para vender. A decisão de venda deve ser tão racional quanto foi a de compra. A gente vende quando a razão original pela qual investimos não existe mais. Por exemplo, se a empresa perdeu sua vantagem competitiva ou se endividou demais. A venda nunca, jamais, deve ser motivada pelo medo ou pela ganância que ruído do mercado gera todo dia. E essa frase resume perfeitamente a filosofia inteira. Tentar prever os melhores dias para comprar e vender é uma tarefa quase impossível. O verdadeiro poder está em permanecer com o investimento em bons ativos, permitindo que o tempo e os juros compostos façam um trabalho pesado para a gente. E fica aqui a reflexão final. Em um mundo completamente obcecado por resultados imediatos, ter paciência se tornou um verdadeiro superpoder. O Buy and Hold nos lembra que a construção de patrimônio é uma maratona e não uma corrida de 10 metros rasos.